Vamos ler juntos Mateus capítulo 10, versículo 12, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Queridos, esse texto, Jesus chama os seus 12 discípulos e vai enviá-los agora com a missão de ir nas aldeias e chegando nos povoados, entrar nas casas, levando com eles a principal mensagem, uma mensagem de paz. Quando a gente olha para esse texto, a gente identifica aqui pelo menos 3 tipos de casa. A primeira casa, ela é citada como uma casa digna, aquela que recebe a palavra. E a palavra, eu gosto dessa expressão, a palavra, ela repousa, né? A paz que é a mensagem que a palavra carrega, repousa sobre aquela casa. E aquela casa que abre a sua porta para esses visitantes tão especiais que têm a palavra, que é a palavra, que carregam a palavra de Deus. Eles têm a garantia de que, como disse, a paz repousará naquele lar, repousará naquela casa. Só de falar isso, a gente já enche o coração de alegria. Mas ele também cita um segundo tipo de casa, que é aquela que abre a porta, que recebe a visita daqueles que carregam a palavra, mas eles eles viram as costas para aquilo, eles dão pouca atenção para a palavra, né? Não faz pouco caso, a visita em si não gera mudança. E nesse caso, diz o texto, a paz não repousa sobre aquele lar, mas ela volta com aquele que foi levar a mensagem de paz. Olha que sério isso. Num primeiro momento, nós temos uma casa que abre, que recebe a palavra e a paz repousa sobre aquela casa. Num segundo momento, tem aquele que até abre a porta, mas assim, né? É mais do mesmo. Tá tudo certo, né? Vamos continuar da mesma forma. A Bíblia diz que, nesse caso, a paz retorna, não pousa sobre aquele lar, mas retorna com aquele que é o visitante, que foi levar a palavra. E aí existe o terceiro tipo de casa, que é a casa de portas fechadas, aquela que não quer ouvir, aquela que não quer receber a palavra. E a ordem de Jesus sobre esta casa é que, se eles não querem receber a mensagem, se a oportunidade está na porta deles, e mesmo assim eles não querem receber, então os pés devem ser sacudidos. Essa expressão pé sacudido então a responsabilidade deixa de ser do mensageiro, a obrigação do mensageiro, a responsabilidade do mensageiro de levar a palavra de paz, e passa a ser agora inteiramente sobre aquela pessoa que decidiu deliberadamente fechar a porta para aquela visita de paz. Quando eu olho para essas casas que são citadas aqui nesses 3 versículos, eu quero destacar 2 em especial. Talvez durante a palavra, né, eu até mencione a casa do meio, a casa que até recebe, mas ela não tem compromisso com aquela palavra que está sendo ministrada. Mas eu quero focar principalmente naquela que recebe, e sobre essa a paz de Deus desce sobre aquele lugar e repousa sobre aquela casa. E sobre aqueles que não recebem, não abrem as suas portas. E sobre essa haverá um juízo, uma responsabilidade sobre esta casa, sobre este lar, sobre aquelas pessoas. Eu quero citar esses 2 extremos. Eu não vou citar nem aquela que abre a porta, até porque nós temos isso como um princípio bíblico. Jesus, quando vai falar com a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 16, ele cita 3 tipos de pessoas. Ele diz, falando com Laodiceia, ele diz: porque não é morno, né? Porque não é frio nem quente, mas é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus está falando daquele que não abre a porta, daquele que abre a porta e daquele que abre, mas é morno. Ele não é nem quente nem frio, né? Então, apesar de ser um princípio, eu quero trabalhar aqui nessa manhã os 2 extremos, aquele que é o frio e aquele que é
o quente, né? Aquele que abre e aquele que não abre. E o diabo, sabendo disso e sabendo como Deus trabalha, ele também bate na nossa porta. E aqui entra aquilo que falta e muito para nossa geração, o discernimento de saber para quem a gente abre a porta. Quando alguém bate a porta do nosso coração, da nossa vida, do nosso lar, da nossa família, nós devemos abrir a porta ou não devemos abrir a porta? E o discernimento para quem estamos abrindo a porta. Por isso eu quero falar com vocês hoje com um tema que na verdade é uma pergunta. Para quem você abre a porta? Dá para você fazer essa pergunta para alguém que está perto de você? Para quem você... O tempo todo, queridos, nós somos visitados por oportunidades. Às vezes uma oportunidade boa, às vezes uma oportunidade nem tão boa assim. Somos visitados por alegrias, somos visitados por tristeza, somos visitados por bênção, somos visitados também por desafios. A grande verdade é que a nossa porta sempre está recebendo um chamado. Há sempre algo batendo na nossa porta. E nós devemos, como eu disse no começo, discernir quem está batendo na nossa porta. Porque o que eu percebo, queridos, nos dias de hoje, é que muitos de nós abrem a porta para aquilo que não deveria abrir e fecha a porta para aquilo que deveria ser aberto. A gente tem invertido quantas vezes e em quantos casos eu percebo o próprio Deus batendo na porta de algumas pessoas, Jesus batendo na porta e as pessoas insistem em mantê-las fechadas. E eu vejo como tão facilmente, às vezes o pecado, o erro, o engano bate na porta e como facilmente muitos abrem a porta e recebem aquilo que jamais deveriam receber. Nós deveríamos discernir as visitas, aqueles que batem a porta. Jesus lamentando sobre Israel, que não conheceu o tempo da visitação de Deus. Observe o que Jesus diz em Lucas 19:43. Olha as consequências daquele povo não ter aberto a porta para aquela visita tão importante. Jesus vai dizer em Lucas 19:43, diz: virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, os rodearão e os cercarão de todos os laços, também de todos os lados, também o lançarão por terra, não só vocês, mas também os vossos filhos. Olha a gravidade disso. E ele termina dizendo: e não deixarão pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo que Deus os visitara. Olha que coisa séria. Jesus está dizendo, Deus visitou aquele povo, bateu na porta, mas eles não reconheceram, eles não abriram a porta. E agora as consequências não seriam só catastróficas para eles, mas também para a família deles. Eu preciso dizer que Jesus bate na nossa porta. E eu preciso, não vou romantizar isso, eu preciso dizer que o diabo também bate na porta. E aí entra a grande pergunta dessa manhã: para quem você abre a porta? Né? Eu quero lançar um olhar sobre as visitas que Davi recebeu, o grande rei Davi, e identificar na vida de Davi como Davi foi visitado, e a cada visita a sua vida foi impactada de alguma forma. Davi abriu a porta nos momentos corretos e certos para aquilo que Deus estava enviando, mas Davi não soube discernir o tempo em que o diabo estava o visitando, e ele também abriu a porta para o diabo. E aqui nós temos um parâmetro muito claro e lindo do que é possível fazer quando abrimos a porta para Deus e a responsabilidade que temos em receber aquilo que vem do Senhor e não aquilo que vem do diabo. Quando eu olho para a vida de Davi, eu quero chamar a primeira visita que Davi recebeu de a visita do propósito. Quando a gente vê Davi, e logo que Davi aparece ali no capítulo 16, 1 Samuel, a gente vê um Davi, queridos, amando o Senhor desde a sua adolescência, desde a sua infância. Vocês conhecem a história e sabem que Davi cuidava das ovelhas do pai, e um dia veio um leão e ele matou o leão, um dia veio um urso, ele matou o urso. E ele
sempre estava ali compondo canções a Deus com a sua harpa. E um certo dia, Deus decide visitar Davi. Deus decide bater na porta do coração de Davi, usando o profeta Samuel. E quando a casa de Davi recebe o profeta Samuel, era uma visita de propósito. Deus estava visitando ele com um propósito. E eu quero começar dizendo que Deus nos visita com propósito. E eu preciso alertar você: abra a porta do seu coração e da sua vida para o propósito de Deus. Porque tem uma porção de gente, que tem lá gente batendo na porta. É como se alguém batesse na sua porta e sei lá, alguém da casa dissesse: viu, você não vai abrir a porta? Não, talvez amanhã, eu não estou preparado para abrir agora. Talvez semana que vem, talvez no mês que vem eu abra. Eu lhe pergunto, a pessoa que está batendo na porta vai ficar um mês esperando você abrir? Obviamente que não. Você perde aquela visita, aquilo já não entra mais na sua casa. Assim é o propósito de Deus. Quando a visita do propósito bateu na casa de Davi, com um propósito que Deus tinha, e o propósito de Deus era fazer de Davi o rei de Israel. Esse era o propósito de Deus. E Samuel bate na porta, e eu vejo um Davi aqui sendo ungido, no versículo 13, 1 Samuel 16, diante de todos os seus irmãos. E olha o que segue a visita do propósito. O versículo vai dizer assim: então Samuel pegou o óleo e ungiu na presença de seus irmãos a Davi, e a partir daquele dia, do dia da visitação do propósito, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha que coisa tremenda. A visita do propósito é algo tão maravilhoso. E alguém pode dizer: não, mas não era Deus visitando Davi, era Samuel visitando Davi. Claro que era Samuel, o profeta Samuel, mas sendo mandado por Deus. Quando o salmista vai escrever o Salmo 89, 20, Deus está falando assim: encontrei Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Deus coloca na primeira pessoa. Deus está dizendo: foi Samuel que fez, mas fui eu que mandei, fui eu que ungi. A unção desceu sobre ele porque veio das minhas mãos. O Espírito se apossou de Davi porque fui eu que enviei o Espírito Santo. A visita do propósito. E é nessa visita, eu não sei se você tem a lembrança, se você já foi visitado por isso, eu quero crer que sim. Se você tem a lembrança de quando você foi visitado pelo propósito de Deus. Quando você entendeu que a sua vida vai muito além daquilo que você vê, daquilo que você vive, vai muito além desses poucos anos de vida que passamos nessa terra. Há um propósito de Deus sobre nós, há um propósito de Deus sobre a vida de cada um. E quando somos visitados, nós somos incendiados pelo propósito. Nós somos cheios do propósito, tão cheios que transbordamos do propósito. Transbordamos aquilo que Deus tem. E o que a gente vê no capítulo seguinte, capítulo 16, a visita do propósito, no capítulo 17, nós já temos um Davi tão cheio do Espírito Santo, que quando Golias aponta lá, ele diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse cara? Esse cara não tem a marca de Deus. Quem ele pensa que é para se levantar contra o Deus de Israel? Observe que Davi agora começa a colocar Deus também na primeira pessoa. Se ele está se levantando contra o povo de Deus, ele está se levantando contra Deus. Então não é o povo que vai responder, mas é Deus que vai responder. E Davi vai cheio do Espírito Santo contra Golias, e vocês conhecem a história que ele derruba Golias. Vocês lembram da frase de Davi para Golias, 1 Samuel 17, 45? Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Um homem cheio do propósito de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. A visita do propósito, absolutamente tudo está maravilhoso. Tudo que Davi coloca a mão, prospera. Só que daí, queridos, vem na sequência. Quem dá glória a Deus pela visita do propósito também? Na sequência vem a visita da perseguição. O que acontece com Davi, vocês sabem que agora Davi se torna famoso, conhecido, porque era um homem cheio de Deus, um homem de coragem. E agora
Um dia Davi está voltando da guerra junto com Saul, que não desgrudava mais de Davi, que achava Davi um cara super dinâmico, um cara cheio de propósito. Tem uma porção de gente que quer andar do lado dele, perto dele. Mas um dia eles estão voltando da guerra, e aí em 1 Samuel 18, 17, quando eles estão chegando, fazendo a marcha da vitória, as mulheres inventaram, comporam uma canção, e a canção dizia, elas começavam a dançar e elas cantavam dizendo: Saul, o grande rei Saul, matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Aí, meu irmão, o negócio virou dezenas de milhares. Aí o negócio virou, enquanto Saul matou 1000, Davi matou dezenas de milhares. Quando Saul ouviu aquilo, Saul ficou enciumado. Saul endoidou com aquilo. Não conseguiu lidar com aquilo. E agora Saul começa a perseguir Davi. A tal ponto que em 1 Samuel 20, versículo 11, escute bem a frase. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para o matá-lo. A visita agora, queridos, não era a visita do propósito, mas era a visita da perseguição. E Davi, naquele dia, fugiu para salvar a sua vida, para que se escapasse, e a sua esposa Mical o fez descer por uma janela, dentro de um cesto, e Davi fugiu para se escapar. Queridos, a partir daquele momento, Davi começa a ser caçado por Saul. Mas ele não foi caçado 30 dias. Davi não foi caçado 6 meses. Davi foi caçado por, no mínimo, entre 17 e 20 anos. Davi foi caçado por Saul. Esse é o tempo da perseguição. Davi sendo, mas não tem o propósito? Tem. Não é cheio do Espírito? Mas é perseguido mesmo assim. E Jesus falando, em Mateus capítulo 5, ele diz que a gente deve se alegrar e se regozijar se nós formos perseguidos por causa dele. Queridos, o propósito de Deus na nossa vida não nos protege contra a perseguição. O que nos garante é que Deus estará conosco em meio à perseguição. Essa é a garantia de Deus. E Davi tem a sua vida seguida a partir daí por perseguição. No Salmo 69:4, sabe o que Davi diz? Davi diz: os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivos. Muitos são os que me procuram destruir. No Salmo 69:19, Davi escreveu assim: tu bem sabes, ó Deus, como eu sofro zombaria, humilhação, vergonha, e conhece todos os que me perseguem. Você já se sentiu assim, perseguido de todos os lados? Chega um ponto na vida de Davi que ele já não tem nem mais a menor ideia do que fazer. Ele quer ver os seus pais. Ele está numa terra fora, ele está no meio de um povo estranho, ele está em Moabe, e ele pede ao rei dos Moabitas para trazer os pais dele. E aí, no pedido de Davi ao rei de Moabe, Davi coloca uma frase que mostra a sinceridade do coração de Davi nesse momento. Davi diz assim em 1 Samuel 22:3. Disse Davi ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem aqui contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Davi está dizendo: eu não sei nesse momento o que é que Deus vai fazer comigo. Mas observe que nessa frase, ela é muito mais profunda do que parece ser. É como se Davi dissesse: eu não sei o que ele vai fazer comigo, mas ele está comigo. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei que ele está comigo. E se ele está comigo, ele vai fazer algo. Vocês estão entendendo? No meio desta perseguição. Mas não há perseguição que dure para sempre. E quando entramos em 2 Samuel, nós vemos Saul sendo morto em batalha. E agora, Davi vai receber a terceira visita. E a visita de Davi agora é a visita da coroação. Que diferente, né?
Primeiro a do propósito, depois a da perseguição. Eu fico pensando se Davi tivesse desistido na da perseguição, jamais alcançaria a da coroação. Existem pessoas aqui que foram chamados por Deus, foram visitados pelo propósito de Deus, mas que desistiram num tempo de perseguição. Desistiram num tempo de desafio. Meu irmão, ainda há tempo de retomar. Quem está entendendo isso, diga amém. Na visita da coroação, 2 Samuel 2,4, os homens de Judá foram até Hebrom e ali fizeram de Davi rei sobre todo o Judá. Davi foi visitado por aqueles homens e eles fazem de Davi rei de Judá, das duas tribos do sul, do reino do sul. Davi é levantado rei sobre todo o Judá, e é nessa fase que as coisas acontecem naturalmente. E com certeza você já viveu uma fase assim. Parece que as coisas estão boas e ainda melhoram. Não sei se você já viveu isso, quando a gente vê as coisas acontecendo, porque daí, na visita da coroação, eles primeiros recebem a visita para que Davi recebe a visita para que seja rei sobre todo o Judá. Logo ali na frente, 7 anos depois, Davi recebe uma outra visita. E agora os homens de Israel estão dizendo, não, a gente não quer só que você reine em Judá, mas que você reine sobre todo Israel. Meu Deus do céu! O cara que estava sendo perseguido, agora está sendo visitado para coroação, primeiro minimizando ali a região sul, mas agora ele é visitado para ser colocado como rei sobre toda a nação. Seu coração está jubiloso, a sua cabeça está erguida, há uma coroa de governo na sua cabeça. Deus dá isso a Davi, mas Davi, queridos, ele queria mais do que isso. Ele queria mais do que governo humano. Ele queria a presença de Deus. E então, Davi promove a 4ª visita. A visita da presença. Vamos dizer juntos? A visita da presença. Você já recebeu essa visita? Ah, querido, a visita da presença. Davi decide ir buscar a Arca da Aliança. Lá na casa de Abinadab, estava lá há 20 anos, esquecida naquele lugar. E vocês sabem que Davi vai buscar, e enquanto estão trazendo da casa de Abinadab, em cima de um carro de bois, Davi não sabe lidar com aquilo. Uzá coloca a mão, é morto. Eu não quero entrar nessa história. A arca fica na casa de Obed-edom há 3 meses, e Deus prospera a casa de Obed-edom, e Davi agora vai à forma correta, vai à escritura, descobrir exatamente como a arca deveria ser transportada, e aí Davi vai até a casa de Obed-edom e traz a arca da aliança, a presença da aliança, e ele arma uma tenda e coloca a arca debaixo daquela tenda, e o povo dança, e o povo pula, e Davi institui cultos diários naquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer, e eu quero que você redobre a sua atenção em 1 Crônicas 16, 39, que Davi deixou os sacerdotes Zadok, os parentes diante do tabernáculo do Senhor, escute agora, para regularmente, todos os dias da semana, de manhã e à tarde, eles apresentassem ao Senhor holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei. E ele disse, e ele chama os mestres do louvor, e ele dá uma letra para eles, e ele diz, olha, vocês têm que cantar, o seu amor dura para sempre. E Davi quer um culto barulhento, Davi quer um culto animado, Davi quer um culto com louvor, com instrumento. E então, no versículo 42, diz a palavra de Deus, Emã e Gedutum eram responsáveis. Olha os instrumentos, tudo instrumento baixinho, instrumento que toca baixo. Eram responsáveis pelas trombetas. O culto tinha trombeta, gente. Eram responsáveis pelas trombetas e pelos símbolos e por todos os instrumentos musicais para o culto. Aquilo era uma visitação da presença de Deus. O povo dançava, o povo pulava e tinha canções. E nós sabemos que geograficamente, do palácio, Davi ouvia o culto. Davi ouvia as canções. Davi ouvia os louvores.
Imagina, Davi sabia que horas era. Davi no café da manhã, sabe aquela pessoa que já acorda com Cassiane, 1000 graus de fogo e unção, não? 7 horas da manhã, né? Que é o terror dos vizinhos. Já começava assim o café da manhã de Davi. Se você acha que Cassiane é forte, imagina uma trombeta 7 horas da manhã fazendo louvor. Já começava assim o dia de Davi. O Davi ia para o almoço à tarde, o negócio cantava de novo. Era culto, era alegria, era a presença de Deus. Davi ouvia aquilo do seu palácio. Davi experimentava daquilo todos os dias. Amém? Foi aí inventado talvez a primeira caixa de som, né? O Bluetooth. Tinha lá no palácio tudo que tocava lá. Davi estava cheio da presença de Deus. E Davi volta, ele ouve as celebrações. Que coisa tremenda! E eu falei até aqui de algumas visitas. A visita do propósito, a visita da perseguição, a visita da coroação, a visita da presença. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Vamos dizer amém? Amém, amém. Vamos aplaudir Jesus por isso. Que bênção! Pastor, que top! Acabou assim, pastor, a história de Davi? Não. E é aqui, queridos, que muita gente acredita que uma vez que já passou por algumas visitações, pode agora se despreocupar. Mas um dia, a porta de Davi bate de novo. E agora é a visita do próprio diabo. E eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você redobre a sua atenção para aquilo que eu vou falar aqui agora. Uma tarde, e a Bíblia é clara em dizer, não precisava mencionar isso, mas a Bíblia é clara em dizer, uma tarde, que horas que eram os cultos? Pela manhã e pela... Naquele dia, me acompanhem nisso aqui, por favor. Naquele dia, Davi acorda e toma o café da manhã ao som do louvor. Davi ouve os gritos de júbilo da presença de Deus. Deus está naquele lugar. Davi ouve os louvores da manhã. E à tarde, o dia dele começa assim. À tarde, o culto começa de novo. Os instrumentos começam de novo. O louvor começa de novo. E Davi está lá ouvindo. Numa tarde, ao som dos louvores. Ao som de um culto. Numa tarde, Davi, diz a palavra de Deus, 2 Samuel 11:2, levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Talvez para avistar a tenda de Davi, o tabernáculo onde estava a Arca da Aliança. Mas a Bíblia diz que naquela tarde ele foi passear e do terraço, ao invés de ver o lugar da presença de Deus, onde Deus estava se manifestando, ele vê uma mulher tomando banho. Ao som de louvores, ao som de um culto. Davi vê uma mulher tomando banho e ele mandou procurar saber quem era, e lhe disseram, ou seja, conscientemente, é Batseba, mulher de Urias, o hitita. Urias estava na guerra. E é interessante que o texto começa dizendo que na primavera os reis saíam para a guerra, mas Davi decidiu não sair. Davi decidiu ficar em casa e mandar os outros. E ao som de louvores, Davi mandou, a Bíblia diz assim, 2 Samuel 11:4, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela ao som dos louvores, ao som do culto. Você consegue entender aonde Davi foi? Mas eu pergunto para vocês, para a gente que está aqui, a gente ouve louvor, a gente participa de culto, a gente ouve a palavra de Deus, e mesmo ao som de tudo isso, muitos de nós abrem a porta para o pecado, mesmo assim, ao som de fundo do que Deus está fazendo, mesmo Deus se manifestando, abrem a porta. Davi se deita com essa mulher e a manda de volta para casa. E está tudo certo. Ninguém viu. Ninguém está sabendo. Mas essa mulher liga para ele. Ou manda um WhatsApp, não sei.
e diz, ó querido rei, eu estou grávida. E daí, Davi decide aprofundar o seu pecado, fazendo com que o adultério migrasse agora para um homicídio qualificado, né? Planejado, premeditado. Ele manda um recado na guerra e diz, olha, antes de mais nada, num desespero, ele diz, manda Urias voltar. E aí, olha o plano de Davi. Urias volta e ele diz, cara, vai para tua casa rápido, porque ele sabia que a esposa estava grávida. E ele diz, te deita com a tua esposa. Só faltou falar isso para ele. Só que ele não esperava que Urias, naquele momento da vida, tinha muito mais caráter do que Davi. E Urias disse, jamais eu desceria para minha casa com os meus irmãos na guerra. Ficou na porta do palácio. Então Davi manda ele de volta para a guerra e diz, não tem jeito. Vamos escalar o negócio, bota Urias na frente da batalha, para que Urias morra. E Urias morreu. E está tudo certo. Sabe o que Davi fez? Mandou chamar Batseba, vem morar comigo no palácio. E está tudo certo. Mas não esqueça o que está escrito aqui atrás. A visita do... E o pecado, queridos, ele é gerado e depois concebido. É como uma gravidez. Cresce, uma hora nasce. E quando nasce, diz a palavra de Deus, nasce a morte. Quem está entendendo isso, diga amém. A visita do diabo. E Davi achou que estava tudo certo. Até que um dia, querido, Davi vai receber a visita de Natã. E a Bíblia vai dizer que Natã chega ali e vai contar uma história para Davi. Davi está sentado no rei. Não se esqueça que tudo isso está acontecendo ao som de louvor, a um som de culto. Não se esqueça. Ele chega diante de Davi e conta uma história. Davi diz, pois não, profeta, o que o senhor precisa? Ele diz, eu vim te contar uma história de algo que está acontecendo. Eu posso te contar? E Davi diz, claro que sim. Olha, havia 2 homens. E 2 homens viviam numa cidade. E esses 2 homens tinham uma diferença gritante. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas, muitos bois, muita criação. O pobre só tinha uma cordeirinha, mais nada. Era tudo o que ele tinha. Ele a criou, ele cresceu, a cordeirinha cresceu com seus filhos. Essa cordeirinha comia junto com eles, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Certo dia, um viajante chega na cidade e vai à casa do rico. E o rico não quis pegar de toda a sua criação para servir um jantar para o viajante. Em vez disso, ele preparou para o visitante, 2 Samuel 1,4, a cordeirinha que pertencia ao pobre. Deixa eu te falar quantos personagens tem nessa história. Preste bem atenção. A história que Natã conta para Davi tem 4 personagens. O rico, que é Davi. O pobre, que é Urias. A cordeirinha, que é Batseba. Qual é o quarto? Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. Olha como termina o versículo. Em vez disso, preparou para o visitante. Para o visitante. A cordeirinha. Observe, nós temos Davi, o rico. Nós temos Urias, o pobre. Nós temos Batseba, a cordeirinha. E nós temos um visitante. E o visitante entrou dentro daquela casa com um desejo. E para satisfazer o desejo do visitante, Davi fez o que fez. Observe, queridos, que não era nem o desejo de Davi, mas foi um desejo que nasceu em Davi por conta da presença do visitante. Aqui entra a pergunta do começo. Para quem você abre a porta? Para quem você abre a porta? Queridos, quando o diabo entra, as pessoas começam a tomar atitudes
decisões para satisfazer o visitante que essa pessoa deixou entrar. Davi não precisava abrir a porta para o visitante. Não deveria obedecer ao diabo. Não deveria nunca ter feito esse visitante sentar na sua mesa. Não abra a porta para o diabo. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual vocês devem resistir firmes na fé, segurar o trinco e dizer: aqui não, aqui você não entra. Efésios 4:26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. É o que diz o texto. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e o diabo, quem lembra? Fugirá de vós. A visita do pecado. Mas louvado seja Deus, que Davi abriu a porta, que eu considero abrir a porta para uma das coisas mais importantes, porque Davi poderia ter ali destruído a sua vida. E esta palavra dessa manhã é uma palavra de esperança, porque talvez tenha alguém aqui que abriu a porta para o diabo e diz: agora minha vida está desgraçada. Mas eu quero lhe apontar a última porta, a última visita, a visita do arrependimento. Diga comigo: a visita. Quando Davi ouviu a história de Natã, Davi olhou para Natã e disse assim: Que história é essa? Olha o Davi, gente. Você conhece gente assim que está atolado no pecado e ainda quer achar ruim com os outros? Que história é essa? Juro pelo nome do Senhor. 2 Samuel 12:5. Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Uau, que santão. Top. Deverá pagar 4 vezes. Uau, que juro, hein? 4 vezes o preço dessa cordeirinha, porque agiu sem misericórdia. Aí Natã olhou para ele e largou esta frase: você é esse homem. Sumiu o sangue do homem. Você é esse homem. E aí, meu filho, quando entra esta frase aqui, se segure. Você é esse homem. E assim diz o Senhor. E o Senhor vai falar com Davi e diz: eu te ungi rei de Israel. O que o Senhor está dizendo? Eu estava lá, a visita do propósito fui eu que fiz. Eu te livrei da mão de Saul. Na visita da perseguição, eu estava contigo. Olha Deus relembrando. Olha Deus relembrando. Escute. Dei-lhe casa e mulheres do seu Senhor. Dei-lhe a nação de Israel e de Judá. Eu estava lá na visita da coroação. E se tudo isso ainda não fosse suficiente, eu teria lhe dado muito mais. Mas porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. E aí a gente sabe que a continuação da palavra aqui é Deus dizendo que a espada nunca mais sairia da casa de Davi. Que as esposas, as concubinas, seriam possuídas publicamente. E a gente sabe que isso acontece lá na frente, para uma vergonha nacional. Davi colhe tudo aquilo. Pastor, mas parece que piorou. Não piorou. E eu vou dizer por quê. 2 Samuel 12:13. Então Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor.
Essa foi a resposta de Davi para Natan. Chega. Eu pequei contra o Senhor. Eu assumo o meu pecado. E o meu pecado vai muito além de ser contra Urias, de ser contra Batseba. O meu pecado foi contra o Senhor. Enquanto nós não tivermos, queridos, a consciência de que o nosso pecado não é contra o outro, mas primeiramente é contra Deus, nós nunca entenderemos a gravidade do pecado. Por isso que tem tanta gente que peca o tempo todo. Porque não compreende a gravidade do pecado. Porque acha que o pecado é contra o outro, quando na verdade o pecado é contra Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Então Davi entra por um processo de profundo arrependimento. Profundo arrependimento. E aí no Salmo 51, Davi diz, esconde a tua face dos meus pecados. Sabe o que significa essa expressão? Esconde a tua face dos meus pecados. Davi falando para Deus, Davi está dizendo assim, eu tenho vergonha só de que tu veja o meu pecado. Ele continua, apaga as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim. Ele está dizendo, ele está chamando um renovo. Renova em mim um espírito reto. É como se ele dissesse, eu quero aquele espírito reto de quando tu me visitou com propósito. De que eu compunha canções e de que eu te amava acima de todas as coisas. Ele continua e ele diz, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Posso lhe falar uma coisa? Davi foi perdoado. Porque Deus perdoa um coração arrependido. A Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Talvez você esteja vivendo esta fase, em que foi visitado pelo pecado. E aí, o primeiro sentimento que vem é de que Deus não vai me aceitar mais. Mas, queridos, quando a gente abre a porta para o arrependimento, não tenho dúvida do que eu vou lhe dizer. O Senhor perdoa. Escute o que o próprio Jesus diz em Lucas 5,31. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E aí ele conclui, eu não vim para os justos, mas para pecadores ao arrependimento. É o que Jesus está dizendo. Sabe, segunda Pedro 3,9, Pedro que passou, que foi visitado, que abriu a porta para o pecado, mas que também abriu a porta para o arrependimento. Pedro escreve assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns pensam. Ao contrário, Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Davi se arrependeu, alinhou a sua vida e terminou de cumprir o seu propósito. Pastor, prova isso. Prova com a Bíblia, né? Atos 13:36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Porque falhou ao abrir a porta para o pecado, mas não falhou em abrir a porta para o arrependimento. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Quando eu olho para as visitas, coloca aqui para mim, Letícia, por favor. Davi teve a visita do propósito, a visita da perseguição, da coroação, da presença do diabo. Mas Davi também teve a visita do arrependimento. Eu quero terminar dizendo que nessa manhã, Jesus está batendo na sua porta. Amém? Alguns entenderam, outros, amém. Queridos, não é, voltando ao texto do início, não é apenas abrir a porta, mas é receber com honra. Porque quem faz isso, sobre aquele que faz isso, pousa a paz. Não adianta você abrir e não dar ouvidos.
E em muitos casos, há aqueles que nem abrem. Eu quero terminar dizendo, queridos, que a gente precisa ter a percepção de que Jesus está batendo na nossa porta. Lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Lucas 24, os dois estão indo, estão conversando com Jesus, mas não o reconheceram. Não o reconheceram. E quando eles chegam na frente de casa, o coração deles está ardendo. Eles não têm a ideia exatamente do que estão sentindo. Mas eles chegam na frente de casa e eles dizem: fica conosco, porque já se faz tarde. Eles colocam aquele viajante, aquela visita para dentro. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus senta na mesa, ele toma o pão, ele dá graças. E quando ele parte o pão, os olhos daqueles discípulos se abriram. E eles reconheceram que era Jesus. A gente só consegue entender quem é Jesus não é no caminho. Não é só abrindo a porta, mas é dizendo: senta na minha mesa. Senta na minha mesa. É nesse lugar, queridos, de relacionamento, de comunhão, de intimidade, que Jesus parte o pão. E é nesse lugar que os nossos olhos se abrem. A visita do arrependimento. Vocês lembram de Apocalipse 3:20? Eu vou terminar com esse versículo. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eu quero terminar com esse versículo, mas eu quero te chamar a atenção para um princípio, tanto no caminho de Emaús, como aqui nesse versículo. Quando, dentro da cultura da época, quando uma visita era recebida, o anfitrião servia a bebida e servia a comida. O anfitrião é o dono da casa. Mas nos dois textos, tanto de Lucas como nesse aqui, no de Lucas, nós vemos Jesus pegando o pão e partindo. Está errado. Quem parte o pão é o anfitrião, é o dono da casa. Mas a gente vê Jesus pegando o pão, mal educado? Será? Quando a gente olha para esse texto, observe a sequência do texto. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Nós vemos Jesus novamente. Mal educado? Não, querido. É que o abrir a porta é com você. Mas depois que Jesus entra, se você colocá-lo sentado na sua mesa, ele será o dono da sua casa. Ele será o dono da sua casa. Quando Jesus senta à mesa, ele é o dono da casa. Ele é o dono da casa. Posso lhe dar um conselho pastoral para a gente terminar? Abra a porta do seu coração. Convide Jesus para sentar na sua mesa. Ah, pastor, mas eu abri para o pecado. Ah, pastor, mas eu aqui. Oh, querido. Abre a porta do seu coração com arrependimento. E Jesus vai entrar na sua casa, na sua vida. E receba esta palavra. E a paz pousará sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos. Quem recebe essa palavra, diga amém.